No século XX, foi marcante a preocupação do Estado com a promoção do bem-estar social. Diante disso, foi necessário que o Estado atuasse dando respostas aos problemas da sociedade por meio de programas, projetos e ações. É justamente aí que surgem as políticas públicas. Tanto quanto disciplina, ou seja, quanto campo de estudo, ou mesmo enquanto práticas políticas dos Estados modernos. Conceitos gerais de políticas públicas. O objetivo da nossa aula de hoje é expor conceitos e teorias gerais importantes para os estudos das políticas públicas. O estudo das políticas públicas. Tradicionalmente, políticas públicas são entendidas como um conjunto das decisões e ações propostas geralmente por um ente estatal em uma determinada área, seja saúde, educação, transportes, reforma agrária, de maneira discricionária ou pela combinação de esforços com determinada comunidade ou setores da sociedade civil. Vale ressaltar, contudo, que esse conceito de políticas públicas e que o conceito em si de políticas públicas, ele evoluiu com o tempo. No início, as políticas públicas eram entendidas exclusivamente como outputs do sistema político. O que isso quer dizer? Quer dizer que existiam os inputs, ou seja, as demandas sociais, o sistema político que transformavam essas demandas sociais em outputs, em ações propriamente ditas do Estado. Então, num primeiro momento, as políticas públicas eram vistas unicamente como esses outputs do sistema político. Mas com o passar do tempo, as políticas públicas, o entendimento sobre as políticas públicas e o campo de análise de políticas públicas ganhou complexidade. Então, passou-se a analisar não só os outputs, mas esses inputs, essas demandas sociais, né, a demanda por políticas de educação, por políticas de saúde, né, o sistema político em si e os outputs, ou seja, as ações do Estado. Interessante o conceito elaborado por Teixeira, que gostaria de ressaltar aqui. Políticas públicas são diretrizes, princípios norteadores de ação do poder público, regras e procedimentos para as relações entre poder público e sociedade, mediações entre atores da sociedade e do Estado. São, nesse caso, políticas explicitadas, sistematizadas ou formuladas em documentos que orientam ações que normalmente envolvem aplicações de recursos públicos. Teixeira ressalta também que devem ser consideradas omissões em determinadas ações, já que essas também fazem parte das políticas públicas. Bem, para a gente entender um pouquinho melhor esse conceito de políticas públicas, vamos pensar o exemplo das políticas públicas contra o analfabetismo, certo? Então veja só, existe um determinado problema que é identificado, né, que é o analfabetismo, ou seja, isso entra enquanto input dentro de um sistema político. Esse sistema político vai interpretar por que existe analfabetismo. Qual é a razão do analfabetismo? São professores de baixa qualidade? É a qualidade do ensino? É porque há trabalho infantil e por conta das crianças estarem trabalhando não tem como aprender a ler e a escrever? É a má alimentação que não permite que eles se concentrem? É a falta de apoio familiar? Ou seja, esse problema é interpretado por um sistema político e esse sistema político irá gerar outputs, ações propriamente ditas, por meio de programas, por meio de projetos, para cada um desses problemas identificados ou constatados em uma determinada política pública. Por que estudar políticas públicas? Podemos apontar 3 tipos de razões principais para se estudar as políticas públicas: as razões científicas, profissionais e razões políticas. As razões científicas, para a gente entender essas razões científicas, nós temos que entender que uma série de pesquisadores, uma série de cientistas se debruçam para entender e explicar fenômenos sociais que envolvem o campo das políticas públicas. Assim,
como também esse pesquisador, a partir do momento que ele entende, que ele explica esses processos de formação, ele também conseguirá auxiliar na formulação, implementação e avaliação de políticas públicas. Por exemplo, um cientista social que busca entender a ação do Estado e de outros atores sociais no que tange a implementação de políticas públicas de redistribuição de renda, ele vai poder explicar que atores são a favor de uma política de distribuição de renda, de redistribuição de renda, que atores agem contra uma possível de redistribuição de renda. Ele vai fazer uma leitura política desses processos, permitindo, obviamente, então, analisar esse processo, entender a realidade, assim como beneficiar no próprio processo de construção dessas políticas públicas. Razões também profissionais, ou seja, é a utilização dos conhecimentos adquiridos para a resolução dos problemas práticos. E aí eu aponto para vocês 2 tipos de profissionais principais que podem fazer uso desses conhecimentos de forma prática ou de forma profissional, que são os gestores públicos e os empresários. É óbvio que não descartando aqui outros tipos de profissionais, como os próprios gestores do terceiro setor, gestores de organizações não governamentais, né? No caso do gestor público, será fundamental para o conhecimento em políticas públicas, para que ele consiga desenvolver programas ou projetos em diversas áreas, como saúde, educação, moradia, saneamento, entre outros. E empresários, né, que vão buscar o instrumental de apoio para a tomada de decisões. Veja só, pessoal, é claro que, apesar de um empresário não estar diretamente ligado à gestão pública, ele é afetado por essa gestão pública. Então é importante que ele faça a leitura dessa gestão pública e que ele compreenda a sua lógica. Por fim, as razões políticas. O que eu quero dizer com essa razão política? Bem, é que é necessário se aprender as políticas públicas, principalmente a sociedade civil organizada, para ter o instrumental necessário para acender a discussão política e, dessa forma, tornar mais eficaz o resultado das políticas públicas. Pense, por exemplo, um dirigente de uma ONG que trabalha com a temática DST, AIDS, e que busca influenciar em alguma política pública de saúde. Se ele tem um conhecimento sobre políticas públicas, é óbvio que ele irá conseguir influenciar de uma maneira muito mais efetiva do que um dirigente que não possui esse conhecimento. Conceitos centrais no estudo das políticas públicas. Para o estudo das políticas públicas, é necessária a compreensão de uma série de conceitos. Vale ressaltar que, na maior parte desses conceitos, eles são de origem de língua inglesa. Por que isso ocorre? É natural, porque foi justamente nos Estados Unidos onde nasceu o estudo das políticas públicas e onde, até hoje, esse estudo é mais difundido e é mais forte. O primeiro conceito que eu quero ressaltar para vocês é o conceito de politics. O que significa a politics? A politics é a dimensão processual da política, ou seja, são os processos políticos, são os processos nos quais os diferentes atores sociais se encontram e, de alguma forma, entram em conflito e formam também suas coalizões, ok? Outro conceito é o polity. O polity é a dimensão institucional da política. Se refere, então, ao ordenamento institucional do sistema político, às disposições jurídicas a que está sujeito e à estrutura institucional do sistema político-administrativo. Por fim, ainda derivado desse conceito de política, né, no português, é o conceito de policy ou policies no plural, né? Policy no singular, policies no plural. Que, de fato, esse conceito quer dizer políticas públicas, né? A melhor tradução para esse conceito seria o conceito, então, de políticas públicas. Vale ressaltar, então, né, como eu falei agora há pouco, que esse conceito de politics, o conceito de polity e o conceito de policy, para o português, seria traduzido como política. Só que a gente observa que na língua inglesa, cada um desses conceitos tem um significado diferente, certo? Bem, outro conceito que vale a pena, né, nos debruçarmos um pouquinho é o de policy network. O policy network
se refere às inter-relações entre os diversos atores envolvidos na formulação e implementação de políticas públicas. Vale ressaltar que essas inter-relações, elas são não institucionalizadas, ok? Essas inter-relações, elas nascem como um conjunto de apoios de organizações que se unem para possibilitar que uma determinada política pública exista, ou mesmo para bloquear a existência de uma determinada política pública. Outro conceito importante nos estudos das políticas públicas é o conceito de policy arena, ou arena de políticas, né? Esse conceito refere-se aos processos de conflitos e consensos entre os atores nas diversas arenas políticas. Por fim, eu gostaria de ressaltar o conceito de policy cycle, né, ou de ciclo de política, que são as fases ou ciclos pelos quais as políticas públicas transitam antes de se concretizarem materialmente na sociedade. Se fala especialmente que esse ciclo da política pública, ela consiste na formulação da política pública, na sua implementação e avaliação. Frey, no entanto, propõe uma subdivisão mais sofisticada. É uma derivação dessa formulação, implementação e avaliação, né? Na percepção, ou na proposta de Frey, ele diz o seguinte, que a policy cycle tem 5 etapas. A primeira é a fase da percepção e definição do problema político. Segundo, a fase da agenda setting, né? Terceira, a fase de elaboração de programas e de decisão. A quarta, a fase de implementação das políticas e, por fim, a fase de avaliação das políticas e correção da ação. Um caso interessante para ilustrar esses conceitos aprendidos sobre políticas públicas é o caso de políticas públicas que o Brasil adotou no tratamento dos pacientes portadores de HIV/AIDS. O Brasil, o governo brasileiro, em determinado momento, pressionado por diversas organizações não governamentais, decidiu quebrar a patente de remédios que auxiliam no tratamento da AIDS, né? Esses remédios eles custavam um valor extremamente exorbitante e o governo brasileiro não teria condições de universalizar, no caso, o tratamento, né, essa doação dos remédios, caso o valor continuasse o mesmo, né? Então, pressionado por organizações não governamentais, ele decide quebrar as patentes. Entretanto, tem uma reação da indústria farmacêutica e mesmo do governo estadunidense, né, que ameaça entrar com um processo contra o Brasil na Organização Mundial de Comércio. Veja só, isso que nós falamos agora é o politics, é o processo político, né? Contanto, o governo brasileiro falou assim, olha, eu vou quebrar essa patente porque a própria Organização Mundial de Comércio fala que se por acaso eu tenho uma situação de emergência grave no meu território envolvendo a minha população, eu posso quebrar uma patente, né? Então ele busca argumentos no sistema, no ordenamento institucional, de como esse ordenamento institucional ele está ordenado para justificar a sua política. Ou seja, esse ordenamento político, essas instituições, essas normas, é o polity, é o ordenamento institucional. O conceito de policy pode ser ilustrado nesse caso como a própria política pública. Ou seja, o programa de fornecimento do coquetel, né, do conjunto de remédios para o tratamento da HIV/AIDS, permitindo com isso que os portadores dessa doença conseguissem ter uma sobrevida, conseguissem viver melhor com essa doença, né? O de Policy Network, ou essa rede de atores, essa rede política, né, pode ser ilustrada como um conjunto de organizações não governamentais que lutaram para que a patente fosse quebrada, assim como, de um outro lado, a Policy Network dos fabricantes de remédio, né, e mesmo o do governo dos Estados Unidos. Que entra onde essas Policy Networks? Na Policy Arena. Então a Policy Arena será o local onde esses diferentes atores irão entrar em conflito
e construir os consensos. Para ilustrar esse caso que eu trago para vocês agora, vamos assistir um trecho do documentário O Bem Comum. The businessman had long been wary of the state, the political institution that citizens had established to assure the common good. So he put considerable effort into making the state work in his interest. But that day, the businessman learned that the game was far from won. Há 5 anos, as indústrias brasileiras, principalmente oficiais, 5 years ago, Brazilian companies, mostly the publicly owned companies, began copying antiretrovirus drugs, which according to our law were not patented. por patente. Estamos produzindo. We produce these drugs and are able to offer them at a cost that is 80% lower than that of the patented medications. Medicamentos de marca. Os próximos medicamentos que nós The drugs we'll need next are protected by our new patent laws. segundo a lei nacional. Então, So we've begun negotiating with the big laboratories and hope to reach an agreement. para ver se chegamos a algum acordo. Se não chegarmos a um acordo, If we can't, a decisão the government has decided to infringe on the patents, which, by the way, there is provision for in the na law. nossa lei, ou seja, em caso de In emergência cases of national emergency and in the public interest, we are authorized to nós infringe on estamos the patents. autorizados a romper a patente. Oi, tudo bom? Quando eu descobri que tinha o When I vírus, was diagnosed as HIV positive in 1990, não era the fornecido drugs I no needed setor were not yet provided by the government. Saía em torno de At that time, they cost between $1,200 and $1,500 American dollars a month. para comprar a medicação. O meu salário era mais That's ou about what I menos was making at the time, $1,200, $1,500 a month. pouco menos, depending dependendo da on the cotação exchange do rate. dólar no dia, mas em torno de $1.500. Este filme nos mostrou os diferentes atores envolvidos na construção de uma política pública, os embates que existem, os diferentes interesses que existem na formulação e implementação das políticas públicas, né? Nos mostrou um pouquinho de que forma uma determinada política ela é pensada, né? Mostrou interessante a fala do médico, quando ele coloca que foi tentado negociações com as empresas antes de haver, de fato, a quebra da patente. Então, este filme nos mostra de forma muito sintética o processo político de formulação e implementação de uma política pública. Atores de políticas públicas. Diversos são os atores sociais interessados na discussão das políticas públicas, seja na formulação, na implementação ou na avaliação. Bem, mas quem são esses atores? O primeiro grupo de atores que podemos destacar são os atores estatais, ou seja, aqueles diretamente ligados à administração pública. Desses atores estatais, nós podemos destacar os que estão exercendo cargos políticos, seja no legislativo, seja no executivo, o poder judiciário, né, e a própria burocracia, né, os servidores do poder, seja federal, estadual ou mesmo municipal. Podemos destacar também um outro grupo, que são os atores privados, aqueles que não estão diretamente ligados à administração pública. Desse grupo fazem parte as ONGs, a imprensa, os movimentos sociais, sindicatos, empresas e tantos outros, né? A relação entre atores estatais e não estatais, no caso da formulação e implementação de políticas públicas do tratamento ao HIV/AIDS no Brasil, pode ser retratado no nosso filme, no nosso caso apresentado, né? Ali tinham ONGs, empresas, todos eles, juntamente com os atores estatais, interagindo,
né? Não de forma coesa, né? Mas interagindo para a formulação de uma determinada política. Tipos de políticas públicas. Existem diversas formas de classificar as políticas públicas. No entanto, vamos ressaltar aqui para vocês uma forma de classificação que se tornou a mais difundida, certo? Essa classificação, ela classifica as políticas públicas em 4 tipos. O primeiro tipo são as políticas públicas distributivas. O que são essas políticas públicas distributivas? São as que distribuem vantagens para um determinado grupo da sociedade e não acarretam custos para os outros grupos. Portanto, apresentam um baixo grau de conflito dos processos políticos. Um exemplo no nosso país de política distributiva é a Bolsa Família. Veja que a Bolsa Família é um determinado valor, uma determinada quantia financeira, que é dado para famílias muito pobres, né? Mas esse valor que é repassado para eles não é oriundo, por exemplo, dos mais ricos, né? Ele é oriundo do governo. Então, tem uma parte da população que recebe, né? Mas isso não vai acarretar perdas para uma outra parcela da população. As políticas públicas redistributivas, ao contrário das políticas públicas distributivas, são orientadas para o conflito. Por quê? Porque nas políticas públicas redistributivas significa que uma determinada parte da população irá perder recursos para que uma outra parte da população receba recursos, né? Que tipo de política que poderia ilustrar bem uma política redistributiva? Por exemplo, as políticas de reforma agrária, né? Quando o governo resolve desenvolver uma política de reforma agrária ou construir uma política pública de reforma agrária, significa que alguém irá receber terra, né, os pequenos agricultores sem terra, né, mas para que isso ocorra, uma outra parte da população, um grupo político, irá sofrer uma determinada consequência. No caso, irá perder terras, né? E aí, obviamente, como foi falado, o conflito é marca dessa política pública. Um terceiro tipo são as políticas públicas regulatórias. Nas políticas públicas regulatórias, se trabalha com ordens e proibições, decretos e portarias. Ou seja, no geral, esse tipo de política pública procura regular algo, né? Essas políticas, nós não podemos afirmar que ela vai ser, no caso, benéfica para um grupo e acarretará prejuízos para um outro grupo. Não. Então não existe uma ordem. Pode ser que acarrete ou pode ser que acarrete prejuízo para todos, né? Por exemplo, a Lei 11.705 de 2008, a conhecida Lei Seca, né, que proíbe o consumo de quantidade de bebida alcoólica superior a 1 miligrama de álcool por litro, é um exemplo dessa política, né? Caso o transgressor seja pego, né, ele vai ter suspenso a sua carteira de habilitação ou até mesmo vai ter pena de detenção. O quarto tipo de políticas públicas são as políticas públicas constitutivas, ou também chamadas de políticas estruturadoras. Essas políticas determinam as regras do jogo e, com isso, a estrutura dos processos e conflitos políticos. Bem, um exemplo de política pública constitutiva é a reforma do sistema partidário ou a reforma política. Essas reformas irão mexer nas estruturas dos processos políticos que, por sua vez, obviamente, terão influência em todas as outras políticas públicas. Então, se diz que esse tipo de política pública acaba afetando também os outros 3 tipos de políticas públicas. Abordagens teóricas sobre as políticas públicas. São diversas as abordagens que tratam, se debruçam sobre as políticas públicas. Uma delas é o institucionalismo ou neoinstitucionalismo. O principal pressuposto institucionalista é que o desenho organizacional das instituições é primordial no desdobramento do jogo político, relegando a participação dos cidadãos um caráter secundário. Assim,
A resposta do jogo político, da formação das políticas públicas, está na presunção de que as instituições tomam o curso de certas políticas mais fáceis do que outras. Por exemplo, se nós pegarmos o caso visto do tratamento de portadores de HIV/AIDS no Brasil, os adeptos do institucionalismo irão falar que essa política ela só se tornou possível porque existia dispositivos institucionais que permitiram que, de fato, surgisse tal política. No caso, o dispositivo foi a permissão da Organização Mundial de Comércio de quebrar patentes em situações emergenciais. Uma outra teoria é a teoria do grupo de interesses. Essa teoria estabelece que grupos com atitudes próximas ou semelhantes tendem a se reunir e reivindicar interesses comuns sobre outros grupos constitutivos da sociedade. Essa perspectiva compreende a política como disputa entre diversos grupos sociais pela influência nas ações do Estado e nas suas políticas públicas. No caso visto, tomando sempre esse caso como parâmetro, os adeptos dessa teoria iriam explicar, então, que essa política ela nasceu, ela se originou justamente da briga dessa luta, entre esses diferentes atores, prevalecendo aí um ponto de vista dos atores das organizações não governamentais que trabalham com DST/AIDS. Agora, é claro que não de forma simplificada, entendendo que esse resultado final ela foi originada de uma briga entre esses diferentes atores. Uma outra teoria é a teoria das elites. Para esta teoria, as elites possuem historicamente maior poder de influência sobre os processos de formulação e implementação das políticas públicas do que as massas. Isso em decorrência de sua efetiva capacidade de organização e seu alto grau de consenso, dificilmente encontrado nas massas. Bem, no caso que nós vimos, das políticas públicas de tratamento a portadores de HIV/AIDS, essa abordagem poderia argumentar o seguinte, que o Brasil, no final das contas, apesar de ter quebrado a patente, teve que pagar royalties aos detentores das patentes dos medicamentos. E que, então, no final das contas, ainda que contrariando um regime no qual essas empresas iriam ganhar muito mais, essas empresas, ou as elites quem tem um poder econômico, acabaram ganhando de qualquer jeito. Também vale ressaltar uma teoria muito influente nas políticas públicas, que é a teoria do racionalismo. Para essa teoria, o ser humano, os indivíduos, os grupos políticos, quando estão constituindo as políticas públicas, eles agem buscando a melhor forma possível. Isso porque os seres humanos são seres racionais, buscam sempre o melhor custo-benefício. Então, no racionalismo, parte-se do pressuposto que o tomador, o policymaker, o construtor de políticas públicas, o formulador de políticas públicas, ele sabe todos os caminhos diferentes que podem resultar naquela política e escolhe o caminho que tem o melhor impacto, o impacto mais desejado. Entretanto, essa corrente ela sofreu uma série de críticas. Por quê? Porque se argumentava que o ser humano não tinha sempre conhecimento de todas as possibilidades, não conhecia sempre todos os caminhos possíveis. Então, dentro dessa corrente, se formou uma outra corrente que não ia de encontro a essa corrente, que é o chamado corrente do racionalismo limitado. Essa corrente do racionalismo limitado pressupõe que o ser humano busca sempre a sua ação mais racional, mas que esse ser humano não irá saber de todas as opções e de apenas algumas. Irá optar a mais racional entre essas algumas que ele efetivamente conheça. O incrementalismo surge enquanto posição teórica contrária ao racionalismo, seja o racionalismo puro ou mesmo
o racionalismo limitado. Né? Por quê? Quais eram as críticas que eram sustentadas por esses teóricos? Que o ser humano, né, no seu processo de tomada de decisão, ele não é racional, ele não é puramente racional. Então, ele via que essa tomada de decisão, ele ocorria principalmente por conta de processos políticos, no quais determinados grupos se pressionam e se apoiam. Essa corrente teórica considera que as políticas públicas são um contínuo das políticas adotadas no passado, efetuando apenas pequenas modificações. Por que essa corrente tinha esse entendimento? Bem, eu não falei para vocês que eles partiam do pressuposto que as decisões eram tomadas a partir dos conflitos de diferentes grupos? Então, como havia o conflito, muito pouco se conseguia avançar. Então, conseguindo só pequenas transformações quantitativas nas políticas públicas, mas não se conseguiria grandes transformações nas políticas públicas por conta dessa pressão de ambos os lados. A teoria dos jogos é uma outra teoria que é muito utilizada no processo de análise das políticas públicas. Essa teoria pode ser conceituada como um estudo das decisões racionais dos atores políticos quando postos em situações nas quais, interagindo com outros atores, tem que fazer opções e o resultado dessas escolhas depende das escolhas feitas por cada um dos atores envolvidos. Um caso que ilustra muito bem essa teoria dos jogos é o do dilema do prisioneiro. Nessa história, duas pessoas são presas e são colocadas em celas distintas de uma forma tal que um não pode se comunicar com o outro. Né? Eles estão sendo acusados do mesmo crime, então o policial chama cada um deles individualmente e faz uma proposta. Olha, se você delatar o outro e o outro não te delatar, você vai ficar livre e o outro vai ficar preso por 10 anos. Se você delatar o outro e o outro também te delatar, vocês dois ficarão presos por 5 anos. Se você não delatar e o outro não delatar, você, no caso, vocês dois ficarão presos somente por 6 meses. A partir dessas possibilidades, considerando os dois prisioneiros, nos traz, então, a possibilidade da ocorrência de 4 situações. Caso o prisioneiro A e o prisioneiro B neguem, ambos são condenados a 6 meses. Caso o prisioneiro B negue e o prisioneiro A delate, A sai livre e B é condenado. Caso ambos delatem, ambos são condenados a 5 anos. E caso B delate e o prisioneiro A negue, A é condenado a 10 anos e B sai livre. Sabendo que esses dois prisioneiros, na verdade, são inocentes, mas que querem, de fato, se livrar dessa prisão, qual será a decisão que eles vão tomar? Bem, a teoria dos jogos vai mostrar que o mais racional seria os dois colaborarem, pois se os dois colaborarem, cada um só fica 6 meses na prisão. Né? E, no entanto, como o outro vai pressupor que ele vai agir de forma racionalmente, buscando os melhores ganhos para si, ou seja, que o outro irá delatar, ele também delata. E ambos irão ficar 5 anos na prisão. Ou seja, não foi o que foi mais racional, o que seria mais racional para ambos, acabou não sendo o mais racional individualmente. Essa teoria, então, nos mostra como o processo de cooperação versus individualização dos interesses, muitas vezes no jogo político, não leva os diferentes atores a um melhor resultado. Por fim, gostaria de ressaltar a teoria dos sistemas, que também é uma teoria extremamente importante para as políticas públicas, para o entendimento das políticas públicas. Essa teoria preconiza que os diversos sistemas sociais estão em constante interação e, por isso, não devem ser considerados isoladamente, mas sim nas suas relações de interdependência, mesmo que essas sejam extremamente heterogêneas. Bem,
Nesta aula, vimos os conceitos de políticas públicas, as razões de estudar as políticas públicas, os atores envolvidos, os tipos de políticas públicas, assim como as principais correntes teóricas que estudam as políticas públicas. Esta aula nos deu, então, a base para o entendimento sobre políticas públicas. O conhecimento sobre políticas públicas é cada dia mais importante nos dias de hoje, seja para gestores públicos, gestores não governamentais e gestores empresariais. Vou deixar então aqui para vocês 3 dicas de estudo. Uma delas é o artigo Ideias, Conhecimento e Políticas Públicas, um inventário sucinto das principais vertentes analíticas recentes, do autor Carlos Aurélio de Faria. Uma outra dica é Políticas Públicas, uma revisão de literatura de Celina Souza. E um terceiro artigo de Klaus Frey, Políticas Públicas, um debate conceitual e reflexões referentes à prática da análise de políticas públicas no Brasil. Esses 3 artigos irão dar uma base conceitual para vocês inicial sobre as políticas públicas. São artigos bem abrangentes que eu tenho certeza que serão de muito bom proveito, ok? E esses 3 artigos também podem ser facilmente encontrados na internet. Bons estudos e até a próxima.